Este texto foi concluído em 1803 e os planos eram de que fossem publicados imediatamente. Foi vendido a um livreiro, chegou a ser anunciado e a razão pela qual a publicação não teve seguimento é algo que a autora jamais chegou a saber. Parece extraordinário que um livreiro tenha julgado proveitoso comprar o que não julgava proveitoso publicar. Mas isso não interessa nem a autora nem o leitor, a não ser por tornar necessário um esclarecimento sobre as partes da obra que 13 anos tornaram comparativamente obsoletas. Pede-se, pois, ao leitor que não se esqueça de que se passaram 13 anos desde que ela foi terminada, muito mais desde que foi iniciada, e durante tal período, lugares, maneiras, livros e opiniões sofreram mudanças consideráveis. Jane começou a escrever o manuscrito de Abadia de Northanger mais ou menos por volta ali de 1898, 1899, quando ela estava visitando o seu irmão Edward Knight em Gossamer Park. Um parênteses aqui, Edward foi adotado pelos tios, os Knights, e acabou também adotando o sobrenome deles, por isso que ele deixou de ser Edward Austen para chamar Edward Knight. Ela já tinha escrito o manuscrito de Razão e Sensibilidade, também já tinha escrito o manuscrito de Orgulho e Preconceito, Lady Susan e o resto da Juvenília. Claro que esses manuscritos ainda não tinham esse nome, então o manuscrito de Razão e Sensibilidade era chamado de Eleanor e Marianne e o manuscrito de Orgulho e Preconceito se chamava First Impressions. No manuscrito de Abadia de Northanger, Catharine, na verdade, se chamava Susan, e o livro também tinha esse título como Susan, o nome da heroína. Tanto que, na família Austen, esse livro ficaria conhecido apenas como Susan nesses primeiros anos. Existe um vácuo entre esse período da vida da Jane, entre 1899 e o começo ali do ano de 1800, porque ela estava produzindo bastante textos, bastante conteúdo literário, e aí de repente ela parou de escrever, assim, por muito tempo. E isso se deve muito à partida dos Austen para Bath. Isso fez com que Jane interrompesse ali os seus trabalhos de literatura. Sem mencionar que existe uma história aí de que Jane teve uma espécie de flerte com um homem desconhecido quando ela estava visitando o litoral. Então isso também pode ter a distraído durante alguns meses até ela voltar de novo a escrever. Foi somente então em 1802, 1803 mais ou menos, que ela retornou a escrever, provavelmente encorajada pelo seu irmão Henry. E assim ela voltou a trabalhar no manuscrito de Northanger Abbey, ou Susan, como ainda se chamava, fazendo um segundo manuscrito e acrescentando a referência ao livro Belinda, da Mariah Edgeworth, que praticamente era sua contemporânea na época. Mas aí vem a treta para publicar o livro. Henry vivia em Londres, ele era um banqueiro e meio que representava a Jane legalmente, na ausência dela, fazendo ali as transações da venda dos direitos autorais dos seus livros. É como se realmente ele fosse uma espécie de agente literário. E ele trabalhava com um advogado chamado William Seymour, que também participava aí dessas transações. Uma fofoca, parênteses gigantão. William Seymour, ele meio que se apaixonou pela Jane e quase pediu a mão dela em casamento, mas ele meio que ficou com medo. Mas diz os biógrafos que ele até chegou a pedir consentimento do Henry Austen para pedir a mão da Jane em casamento. O manuscrito de Abadia foi vendido então para Benjamin Crosby & Son por 10 libras. E foi até anunciado em um jornal, mas anunciaram e ficou aquele cri-cri, sabe? Cadê o livro, Passou-se meses e nada do livro aparecer. A Judy Lefaya, que é a biógrafa no qual eu me baseei todos esses fatos que eu estou contando para vocês, ela comenta no seu livro que provavelmente o editor ele ficou assim receoso, sabe, meio que com medo de publicar o livro, porque os romances góticos eles eram um pouco ridicularizados ainda na época, por mais que houvesse autores de sucesso. Ele também ficou com medo de ser um prejuízo financeiro. Isso aí são apenas conjecturas, do porquê o Mr. Crosby não publicou o livro da Jane logo de cara. Pelo menos esse delay todo fez com que a Jane voltasse a escrever, e assim ela começou no manuscrito de The Watsons. Jane tentou fazer que o manuscrito de Abadia fosse, ou Susan, como era chamada ainda, fosse publicado, Ela meio que tentou ali
perguntar, né, por que tá demorando tanto, né, etc. Já se passou tanto tempo e nada desse livro aparecer. E ela acabou escrevendo para o editor, usando o pseudônimo, olha esperta, oferecendo uma segunda cópia do livro, né, dizendo nessa carta de que provavelmente, né, o editor pode ter perdido o livro e tal, então estou enviando aí com essas alterações que ela fez. Ela ainda não tinha alterado nem o título do livro, nem o nome da heroína. Já o editor, por sua parte, o Mr. Richard Crosby, respondeu de forma bem grosseira à carta, dizendo que não havia previsão de quando o livro seria publicado, ou se seria mesmo publicado, olha que só, e ficou por isso mesmo. Para piorar a situação, um romance chamado Susan foi publicado em 1809 por John Booth, ou seja, Jane teria que alterar tanto o nome da heroína quanto também o nome do seu livro, caso ele fosse publicado. Por conta disso, ela meio que deixou a abadia de lado aí por um tempo e resolveu então tentar a publicação de Razão e Sensibilidade, já que ela também não conseguiu publicar ainda o First Impressions, que depois seria Orgulho e Preconceito. Por fim, a Razão e Sensibilidade teve um sucesso considerável, e aí então veio finalmente Orgulho e Preconceito, que claro foi um grande sucesso na época, tanto de crítica quanto de vendas também. Só em 1816, depois de, abre aspas, 4 romances publicados e sucesso crescente que deu à sua autora um pouco de confiança, foi que Jane recuperou o manuscrito da Abadia, ou Susan, com Crosby & Co., e Henry fez toda a negociação e devolveu o dinheiro do editor. Henry era, como podemos dizer, um tanto boca aberta, sabe? E aí, para dar aquela alfinetada no editor, ele informou ao Mr. Richard Crosby que a autora daquele manuscrito era a mesma autora de Orgulho e Preconceito. Detalhe, Jane havia pedido para que não revelassem a sua identidade, tanto que ela publicou sem escrever o seu nome. Só que o Henry, ele meio que não se continha muito, sabe? E adorava se gabar de que tinha uma irmã escritora. Ela, por fim, mudou o nome de Susan para Catherine e escreveu aquele textinho inicial que eu li para vocês no início do vídeo, que tem praticamente em todas as edições da Abadia. Infelizmente, o livro esperaria ainda mais tempo para ser publicado, pelo que aconteceu naquele ano com a família Austen. Para começar, o Charles Austen, que ele trabalhava na Marinha, assim como o Frank Austen também ele trabalhava na Marinha, já era ali o fim das guerras napoleônicas. Ele estava na Grécia quando o navio dele, que ele comandava, acabou naufragando perto da Ásia. Então, quando a notícia chegou para os Austen, né, de que o Charles estava praticamente um náufrago na Ásia, imagine o rebuliço que isso causou. Para piorar, na mesma época desse acontecimento com o Charles, o Henry, ele acabou falindo, justamente porque a Inglaterra entrou numa espécie de grande depressão, e muitos bancos também faliram na mesma época com o fim da guerra. Inclusive, contam alguns historiadores que foram mais de 30 bancos ingleses que faliram. O que está ruim pode ficar pior. Todo o dinheiro da Jane que ela tinha ganhado com a venda dos seus livros, né, direitos autorais, etc., estavam no banco do seu irmão, e ela perdeu praticamente quase que tudo. O mais interessante é, numa situação dessa, né, as pessoas às vezes ficam assim, ficam muito cabeça quente, né? Ficam muito, né, desesperados. Imagina você perder, né? Você falir. Então, se esperaria de que a Jane ficasse zangada com o Henry, né? Assim como o resto também da família Austen, que tinha o dinheiro guardado no banco do Henry. Mas não foi o que aconteceu, foi muito pelo contrário. Jane e Henry ficaram cada vez mais unidos nesse período de sofrimento, assim também como os outros irmãos da Jane, a mãe da Jane também, todos eles se uniram para passarem por essa situação juntos. Infelizmente, por conta de todos esses acontecimentos, o náufrago do Charles, a falência do Henry, isso acabou afetando a saúde da Jane de forma assim muito considerável. E meses depois ela ficaria doente, e essa doença a levaria a óbito. Henry e Cassandra, que eram os irmãos mais próximos dela, ficaram cuidando dela durante todo esse período de convalescência. A tradição familiar dos Austen nos conta de que a Jane pode ter pedido para que o Henry publicasse os seus livros concluídos, que no caso eram Persuasão, que já estava pronto, inclusive ela escreveu enquanto estava nesse período aí doente, e também o manuscrito, coitado, perdido ali, querendo ser publicado, da Abadia. Por fim, Henry, depois que a irmã morre e
passa ali todo aquele período de luto, ele consegue a publicação dos 2 livros, e tanto que eles 2 acabaram saindo juntos, né, numa mesma edição. E ele também escreveu a breve biografia da Jane, lá que nós temos em algumas edições em inglês também, da Abadia de Northanger, ou E de Persuasão. Essa seria a primeira biografia da autora que nós teríamos notícia, e aí a gente só teria uma próxima biografia dela 50 anos depois, que seria escrita pelo seu sobrinho, o James Edward Austen Leigh, que era filho do Edward Knight, se eu não estou enganada. Então, era isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima.